Olá, eu sou Miguel Cavalcante e esse é o videocast Negócio de Expressão, onde a gente convida pessoas que a gente admira, que a gente gosta, que a gente aprende para falar sobre negócios com propósito e com resultado. E hoje eu tenho aqui o Ricardo Natali, que é diretor-geral e cofundador do Experience Club, que é uma plataforma de relacionamento corporativo. Natali, obrigado por aceitar o convite e estar aqui com a gente. Miguel, o prazer é todo meu. Que legal, muito bom ter você aqui. E a minha primeira pergunta, Natali, é: o seu negócio ele é de relacionamento corporativo e você é muito bom nisso, obviamente, né? De network, de relacionamento, de conhecer as pessoas. Inclusive, a maneira que a gente se conheceu foi assim, porque uma pessoa que eu gosto muito mandou um e-mail para nós dois, copiando e falando assim: Miguel, você tem que conhecer esse cara, né? Vocês se conheceram provavelmente em algum evento, em alguma situação aí. Mas eu quero te perguntar assim, o que você pode dar de recomendação, de dicas, de erros e de acertos de como construir uma rede de relacionamento de uma forma autêntica, verdadeira e também positiva? Bom, Miguel, eu preciso primeiro dizer que eu tenho uma vantagem sobre as outras pessoas do mercado, porque eu faço eventos de relacionamento, de conteúdo, então as pessoas acabam circulando e vindo aos meus eventos. Então, naturalmente, eu acabo criando a minha própria rede de networking, de relacionamento pessoal e corporativo. Mas eu acho que hoje, há algum tempo já, o mercado está muito cansado dos executivos e dos profissionais que forçam muito a barra, que vão para o ataque, né? Eu acho que esse talvez seja o principal erro de querer se relacionar com uma pessoa de uma forma muito planejada. É óbvio que você tem um prospect, você tem um cliente, você quer se aproximar de alguma empresa, você precisa traçar um objetivo. Mas se você for muito mecânico, você não vai conseguir atingir nada. Então, eu acho que, primeiro de tudo, você precisa entender se existem pessoas próximas a você que fazem parte da rede de relacionamento dessa outra pessoa com a qual você quer falar. Acho que esse é o primeiro ponto. As indicações, como você mesmo citou, do nosso caso, eu acho que a indicação é o primeiro passo. Acho que a sequência disso também é quando você tem essa oportunidade, você não pode dar todas as cartas no início e na primeira conversa. Acho que você precisa primeiro entender com quem você vai falar, qual é o objetivo dessa pessoa. Eu costumo falar muito, até para os executivos que trabalham comigo, se você não conhece profundamente o negócio ou business do nosso cliente, do nosso prospect, como é que você quer conversar com essa pessoa? E acho que esse é um grande erro de todo mundo, porque você vai armado com todas as suas informações sobre o seu projeto e conhece muito pouco as informações do projeto e o negócio de quem você quer falar. Isso automaticamente faz com que quando você chega a uma reunião você só fale e não pergunte. Que você sabe. Por incrível que pareça, ultimamente tenho pedido, até eu mesmo tenho praticado muito isso e tenho pedido para quem trabalha comigo, de não levar uma apresentação. Nem um computador, nem um impresso. Tem que ser um cara muito bom para fazer isso, né? Assim, os melhores oradores fazem isso. Eu costumo treinar assim, eu tento ficar com a mão atrás, ou pelo menos as mãos apoiadas na mesa, ou as mãos para baixo. O italiano não trabalha com você. Eu sou italiano. Acho que esse é um dos grandes desafios. Como é que você consegue explicar o seu negócio, criar o desejo dessa pessoa com a qual você está falando em participar ou comprar o seu negócio, sem ter apresentação impressa, ou sem ter um PowerPoint, ou sem ter um PDF, um Keynote na tela do seu laptop. Acho que esse talvez seja o primeiro exercício para você praticar isso. Eu acho que com isso você vai conseguir ser... você precisa ser mais objetivo, você precisa ser mais dinâmico, você precisa usar expressões mais rápidas e que vão criar algum tipo de desejo. Você precisa ter argumentos convincentes para que depois você consiga mostrar o que você oferece, ou o que a sua empresa oferece, ou o que você vende. Acho que esse talvez esses sejam alguns dos meus conselhos. Primeiro, você precisa ser muito verdadeiro, você não pode atacar com todas as suas armas na sua primeira oportunidade. Você precisa ser menos vendedor, por incrível que pareça, a gente está no mercado ultra competitivo, mas existe... Você vende mais vendendo menos. Existe o problema de todo mundo é muito vendedor, então aproveite
Evite isso e seja menos vendedor. Espere a pessoa perguntar para você o que você faz. Então, acho que esses talvez sejam aí os 2, 3 conselhos que eu posso dar para quem quer formar uma rede de relacionamento de verdade. Sim. Porque hoje a gente considera, eu venho considerando há muitos anos, que o relacionamento corporativo virou commodity. Você compra esse relacionamento corporativo. Principalmente no meu caso, onde empresas... Tá assustado? Não, eu lembrei de uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, quando você terminar. Mas, tô rindo por dentro, sabe? Empresas compram patrocínios, compram exposição, compram pacotes, se expõem, criam relacionamentos. E, obviamente, se eu tenho identidade, se eu crio uma identidade com você, uma afinidade com você, a gente sai de um evento que eu sou patrocinador, a gente pode ficar amigo. Então, assim, eu compro esse relacionamento. Sim. Ele é commodity hoje em dia, na minha opinião. Mas ele só dura se realmente a gente criar laços, se a gente tiver verdade, se for genuíno. Então, eu acho que o mercado está muito vendedor, está muito agressivo, e se você não for um pouco mais suave, com um pouco mais de calma, e entender que talvez a sua velocidade ela tenha que ser um pouco reduzida, mesmo diante de metas insanas, de trimestres, mas se a sua velocidade não for natural diante de um relacionamento de verdade, acho que isso vira... só no início você consegue, depois você não consegue dar sequência. Muito bom. Dessas coisas que você falou, eu me lembrei de 2 coisas. Primeiro, que hoje está cada vez mais fácil ter o número, ou ter o acesso, ou ter o contato da pessoa que você quer falar. E na minha cabeça hoje, o que vale não é você ter o número, é a pessoa querer receber a sua ligação. Né? Ou se você ligar, se você mandar um e-mail, se você entrar em contato, ou mandar uma mensagem no Facebook ou WhatsApp, a pessoa quer responder e quer receber aquilo. Né? Como o melhor vendedor é o que... O cara recebe a ligação dele e fala, puxa, que legal que esse cara me ligou, e não o contrário. Nossa, esse mala me ligou. Né? E você estava falando desse negócio de não ser muito agressivo, de não ser muito vendedor. E eu lembrei de um livro recente que eu, na verdade eu não li, eu escutei, né, que eu gosto muito de audiolivro, correndo, que chama Perennial Seller, que é sobre como você criar coisas que vendem durante muito tempo e não como é um best-seller só de uma semana. Né? E aí o cara... falou sobre relacionamento com influencers, né, com grandes influenciadores e tal. E aí ele falou assim, quando você compra uma ação com influencer, é igual sexo. Você pode comprar sexo, só que não é a mesma coisa. Né? Então, eu achei essa comparação muito interessante, até meio agressiva, né? Porque em vários momentos tem uma relação pay to play, né? Você patrocina para ter o pé na porta, para você ter o primeiro contato, e aí depois, se tem afinidade, se tem contato, o negócio continua, né? Mas me fez pensar de uma maneira diferente, quanto de genuíno, de verdadeiro, né, vai funcionar isso? Miguel, eu tenho praticado uma coisa muito curiosa. Óbvio, a gente recebe presidentes, empresários, né? Os executivos se levam nos eventos. E para alguns deles eu tenho, principalmente quando a gente está com o celular na mão, ou num coquetel, ou na chegada de um evento, ou no final, quando a gente troca uma mensagem ou troca um celular, eu peço para dar uma espiada em quantas mensagens de WhatsApp não lidas esse cara tem. Sério? Porque quando você tem muita mensagem não lida, a gente fica meio desesperado. Peraí, preciso responder tudo. E a gente acabou a era do e-mail, né? Acabou. Sim. Hoje eu me comunico praticamente com todos os meus clientes por WhatsApp. Quando você precisa registrar alguma coisa, etc., é e-mail. Mas quando você vai... Você está aqui por WhatsApp, né? A gente combinou tudo por WhatsApp. Quando você vai prospectar mesmo sem code WhatsApp, né? Você não tem a menor intimidade, nunca falou com aquela pessoa, você manda o WhatsApp. E eu tenho visto, eu tenho curiosamente perguntado e tenho visto. Miguel, presidentes, empresários de grandes empresas... 200 mensagens sem ler é pouco. É pouco. Então, eu acho Você tem que ensinar um hack para eles. Então, eu acho que hoje a gente está numa era que realmente, se você não está na hora certa, com o speech correto, da melhor forma, adequado, nem mais o seu WhatsApp vai ser lido. Isso eu já sofri, você já sofreu e todos já sofreram. Então, eu acho que, como você falou, chegar nas pessoas ou chegar em alguém não é mais desafio. Você chega, você está no WhatsApp da pessoa.
mas você pode não ter retorno se você não souber fazer direito. Então, acho que esse é o grande desafio dos tempos de hoje. Pô, é muito legal você falar isso, porque eu tenho duas coisas que eu faço. Primeiro, o meu WhatsApp, eu aprendi que você faz um swipe pro lado esquerdo e você arquiva. Então, o meu quase não tem não lidas, porque eu arquivei todos os caras que eu não vou responder e nem ler, né? E segundo, que tem pessoas que têm meus contatos e têm lista de transmissão e ficam mandando, no meu caso, de gado, de leilão e coisas, mas que eu já sei, nas últimas 20 mensagens que esse cara me mandou, era uma coisa que não era pessoal para mim, não era relevante para mim, era um spam via WhatsApp do negócio dele. O que acontece hoje? Eu nem leio mais, eu só swipe pro lado esquerdo e arquivo. E tá lá, não adiantou ele ter me mandado mais aquilo. Então, é interessante esse processo e uma dinâmica que está acontecendo cada vez mais. E se você não entender isso, você fica para trás. Muito legal. Outra pergunta para você, Natália, assim, você faz eventos para o público mais difícil para mim, que é o cara que já come a melhor comida no dia a dia, já vai nos melhores eventos, tem os melhores consultores, tem acesso às melhores coisas, né? Como é que você dá um presente, como é que você dá um brinde, como é que você faz um evento que é imperdível para CEOs, né? O que está faltando, o que falta para um CEO hoje? Miguel, nós estamos há 11 anos no mercado, né? Com quase 400 eventos realizados. E desde o primeiro evento, pra você ter ideia, em fevereiro de 2006, quando eu fiz o meu primeiro evento, eu já sabia que eu tinha que posicionar o Experience Club, na época com sócio. Eu já sabia que eu tinha que posicionar o Experience Club como um clube de eventos de altíssima sofisticação. Porque desde aquela época, eventos sempre custaram muito caros, os realizadores sempre visando maiores lucros, melhores resultados, iam diminuindo a qualidade dos eventos nos itens que era mais possível. Era a qualidade do vinho, era o chão de carpete, era o local mais barato, os talheres, as taças de vidro. E desde aquela época eu entendi que ali parecia básico, mas já era um diferencial. Então, no primeiro evento, em fevereiro de 2006, nós trouxemos um produtor de champanhe e servimos o Dom Perignon da safra 96, que foi a safra do século. O sommelier... Eu vim para causar. E o sommelier falou no brinde final assim, aproveitem porque são as últimas garrafas que existem no Brasil. E ali a gente realmente posicionou o Experience Club, assim, chegamos para os eventos mais sofisticados. Foi muito bom e tem sido muito bom, mas também um grande desafio, porque os eventos custam muito caro. E cada vez você tem que superar o anterior, né? E os patrocinadores, que são responsáveis por grande parte da conta, muitas vezes não entendem, até entendem, gostam, apreciam, mas às vezes não tem budget. Não cabe no bolso. Então, esse sempre foi o nosso desafio. Mas eu acho que a gente chegou e você falou muito bem na sua pergunta, a gente chegou num nível que todo mundo tem acesso, todo mundo está indo, prestigia os melhores lugares, conhece os chefes, mas a gente ainda mantém muito enraizada a nossa sofisticação de taças de cristal, talher de prata, suplase, os melhores locais, serviço de garçom. Então, a gente, nesse mise en place, ele tem que ser perfeito como num restaurante 3 estrelas Michelin na França. Essa é a nossa bandeira, essa é a nossa cara. Mas eu acho que hoje, e já há alguns anos, esses CEOs, os empresários, os executivos, eles gostam de estar em eventos bem montados. Eu acho que essa sofisticação ela é responsável também pela vontade que eles têm em voltar aos nossos eventos, porque eu faço um calendário de 50 eventos por ano. Nossa. Então nós temos que ter apelo e ser desejáveis para que eles queiram voltar. Então eu acho que isso é parte do motivo que faz com que eles gostem de voltar aos nossos eventos. Mas eu acho que o que a gente vem priorizando muito nos últimos anos, e principalmente nesse ano, vem das experiências por parte das pessoas. Eu demorei muito para descobrir que a grande experiência não era
a melhor comida, ou vinho, ou harmonização. Isso tem que ser default, isso tem que ser básico. Eu tenho que cuidar do estômago do meu convidado no dia seguinte ao evento. Então eu tenho que cuidar, eu não posso servir muita bebida, eu tenho que harmonizar a comida. Ele tem que acordar perfeito, ele ou ela, para que ele tenha boas lembranças aqui do nosso evento. Isso é prioridade, isso é básico. Mas eu venho descobrindo e venho investindo muito nas pessoas. Então, pode ser um chefe 2 estrelas Michelin, mas se ele não tiver carisma, se ele não tiver história, se ele não tiver bagagem, não vai adiantar nada. Pode ser um palestrante de uma empresa de 10 bilhões ou 50 bilhões, se ele não tiver carisma, se não tiver conteúdo, também não vai adiantar nada. O evento, ele gira em torno da energia de quem está apresentando. Então, hoje... tem que ter alma, né? A gente aprendeu isso nas viagens internacionais, né? A gente foi para Santiago, para Lima, para Mendoza, levando 50, 60 casais, só empresários e presidentes. Era um roteiro de 3 dias que a gente ia para os mesmos lugares que se você fosse com a sua esposa. O que faria... Quais seriam os diferenciais? As pessoas que estão lá e que lá dominam aquele lugar. Então, quando a gente foi para Lima, a abertura, a gente foi no Lamar, um restaurante muito ok, que qualquer turista pode ir, mas a gente fechou o Lamar e colocou o Gaston Acúrio, que era o melhor chefe da América Latina, servindo pra gente. Que legal. E falando de tênis, calçadinho, super simples, sem frescura, mas a diferença está ali, nessas pessoas, em quem faz. No talento. E a gente descobriu que a verdadeira experiência do nosso Experience Club está nas pessoas, está nas mensagens, está no conteúdo. E isso faz toda a diferença. Então, esses executivos, eles querem sim um belo lugar, uma boa comida, um bom vinho e ser bem tratado. Mas se não tiver alguém que possa mudar um pouco a percepção, dar algum insight e inspirar, ele não vai voltar nunca mais. Que legal. Você está falando, estou lembrando de, acho que é da Madre Teresa a frase, né? Não é o que você vai falar com aquela pessoa lá, é como você quer que essa pessoa se sinta depois de interagir com você. E isso serve para resolver conflitos, serve para fazer negociação. Então. E uma outra coisa que eu me lembrei também, de quando você está falando isso, é que vendas é você transferir emoção e transferir certeza. Né? Então, também tem essa questão da experiência de... E outra coisa que eu o tempo todo lembrando é que o nome da empresa do cara é Experience Club. Né? Então, ele é bom de criar experiência mesmo. Então, na essência, até no nome tem isso. Né? A gente bate na mesa o tempo inteiro quando a gente pensa num evento ou cria uma dinâmica. Ou, assim, isso daqui não é uma experiência. Como é que a gente vai fazer esse evento? Que a pessoa vai... Como é que ela se surpreende? Como é que ela sai diferente? Como é que ela sai... Ela pode sair provocada, ela pode sair furiosa, mas ela tem que sair com algo novo. Ela tem que sair com algum insight, ela tem que sair com uma experiência de vida. E hoje a gente é muito pautado por isso. Muito menos pela experiência sofisticada, da sofisticação, e a gente já investiu muito nisso. Isso é mais fácil de copiar e de comprar, né? Já teve esse Você liga lá e fala, tal taça, tal talher, tal, é mais encomendável. Isso foi maravilhoso no início, que ninguém fazia. Quando ninguém fazia. E a gente construiu as bancadas dos chefes, as estações de cozinha, né? E cada mesa de 10 pessoas, 5 casais, ia fazer o seu próprio prato. E a gente a gente construiu as próprias bancadas e fazia faço gourmet com quase 400 convidados cozinhando ao mesmo tempo. No início era interessante, depois que todo mundo consegue fazer e a gente vê e adora, quando vê uma empresa fazendo um gourmet experience, que é uma bandeira nossa, a gente solta fogos, porque que bom que a gente conseguiu perpetuar. Você criou um conceito, que a gente conseguiu perpetuar um negócio incrível que a gente criou. Mas hoje ela está na mensagem, ela está na palavra. As pessoas têm valorizado demais. Outro ponto, só para terminar e não me alongar muito, os nossos concorrentes, eles praticamente não existem por um único motivo. O concorrente principal desse nosso mercado chama-se agenda. A agenda do executivo é o meu maior concorrente. Porque eu disputo lá tempo com a esposa ou com o marido, eu disputo tempo com os filhos. A gente fez um fórum agora na Praia do Forte, na Bahia. Eu recebi várias respostas negativas, porque o executivo ou a executiva já estava há muito tempo fora, já tinha ido a muitos compromissos e precisava e queria ficar com a família. É óbvio que quer ficar com a família. Eu também quero, você também quer.
Então, o concorrente é a agenda, o concorrente é o call que vai entrar da matriz, é o vice-presidente que entra na sala de última hora, é o trânsito que ele vê no Waze e fala, ferrou, vou demorar 1 hora para ir, a volta... Fora da minha rota, né? Então, acho que a gente está encaixando, quer encaixar o nosso clube, o nosso calendário, a plataforma, dentro da agenda dele. Acho que esse é essa nova era, essa terceira onda que eu estou falando que o Express Club está vivendo. Maravilha. Até eu coloquei uma coisa para te perguntar nessa linha de plataforma. O que fora o evento, fora os eventos, que é a sua habilidade única, o que você faz incrivelmente bem, o que fora dos eventos, que você olha para o que vocês fazem hoje, porque vocês têm N ações de conteúdo também, o que você mais se orgulha fora dos eventos hoje do que vocês fazem? O Experience Club, vamos lá. O Experience Club ele nasceu como um calendário de eventos, mas ele se transformou nesses anos. Ele hoje eu chamo de uma plataforma porque eu acredito que ele dê a volta no que a gente entrega, ele faça esse 360. A gente coloca os executivos nos eventos, a gente oferece um mix de mídia e de ações de comunicação para que não só a empresa dele possa ser divulgada, como ele também pode receber, ler e se informar. E a gente promove as conexões entre esses executivos e entre essas empresas. Então, o que o Experience Club se transformou foi nessa engrenagem de oportunidades e de negócios. Porque se só fizermos eventos, eu não recebo você, o Experience Club não funciona. Se eu só faço uma mídia, eu não consigo mensurar se você leu ou se você foi impactado. E se eu só promovo a conexão, você vai comprar minha conexão e vai embora. E aí, nos últimos 2, 3 anos, o nosso investimento e todo o nosso planejamento começou a se centrar em conteúdo e conhecimento. Porque, de novo, voltando, como nós acreditamos que esse networking, esse relacionamento, ele é commodity, ele pode ser comprado, o que nós queremos é que essas empresas e executivos estejam dentro do nosso universo do Experience Club por conta desse conhecimento. O que a gente quer mostrar é que se ele sair... É bom estar dentro, né? Se ele sair, é valioso, ele perde. Sim. Então, um objetivo nosso de marca, de marketing, é criar essa situação e esse sentimento de perda. Porque se ele sair, ele vai deixar de ter conhecimento, conteúdo e também conexões. Então, essa é a plataforma que a gente criou. Fazemos 50 e poucos eventos por ano, temos revista, site, TV na web, fazemos as viagens internacionais, os fóruns. Então, o portfólio aumentou muito, hoje são 315 empresas, cada empresa com mais ou menos 7, 8 executivos cadastrados, então nosso universo é de mais ou menos 2.500 executivos C-level membros do Experience Club. Que legal. Como das 310, 50 e poucas são patrocinadoras, e os patrocinadores também convidam executivos para os eventos que eles patrocinam, que não são necessariamente associados, a gente mais ou menos dobra esse número e recebe nos 50 e poucos eventos quase 4 mil executivos por ano. Que legal, que bacana isso. Você falou de inspiração e de tocar a pessoa e de fazer ela, né, você gerar alguma mudança, dar alguma chacoalhada, né? E ao mesmo tempo que você tem esse cuidado de fazer o cara se sentir muito bem, de estar, né, se sentir cuidado e tudo. Quanto que você aperta? Né? Porque se você apertar pouco, o cara não vai lembrar. Né? E se você apertar demais, talvez ele vai se mexer demais na cadeira e não vai gostar. E eu estou lembrando disso de um amigo que deu palestra num evento meu, e foi engraçado porque ele foi bastante agressivo na palestra, e a palestra dele foi a mais criticada. E só que aí quando você perguntava para as pessoas o que marcou do evento, era uma frase que esse cara tinha falado. Então eu fiquei pensando, mas será que a palestra dele foi ruim ou foi boa? Porque quando as pessoas reclamam, falam que ele foi muito agressivo. Ele nem tinha falado nenhum palavrão, não, mas ele cutucou demais. Mas uma frase que ele tinha falado era que quase todo mundo falava primeiro. Né? Que era um negócio assim, eu vou deixar de ser aprendedor e vou virar fazedor. Né? Vou deixar de ser learner e vou virar doer. Né? Então, assim, eu achei, né, e trazendo disso aqui, assim, quanto que dá para apertar, de desafiar, de inspirar e de fazer o cara pensar fora da caixa? Não é uma missão
tão fácil. Nada fácil. Não é nada fácil. Principalmente porque nos nossos eventos nós recebemos os executivos de todas as indústrias. Né? A gente não segmenta por segmento. Sim. Então temos desde os auditores, consultores, logística, saúde, as indústrias, as empresas de TI, ou seja, nós recebemos todos os executivos de todas as indústrias. Eu acho que talvez hoje o principal diferencial em se tratando de eventos, e no meu caso, que a gente vai para esse top management, para os líderes, não é assumir a postura até um pouco arrogante ou pretensiosa de que nos nossos eventos de conteúdo e conhecimento eles vão aprender alguma coisa técnica. Certo. Eu acho que parte daí. Principalmente porque nesse topo do mercado, por mais que existam concorrentes fortíssimos, esses players eles estão entregando e oferecendo as soluções ou produtos ou serviços na sua excelência. O que muda, o que diferencia são as marcas e as pessoas. Uma empresa de software de gestão tem 2, 3 players gigantes, eles oferecem o mesmo muito fim, parecida, mas vão mudar as marcas e as pessoas e a relação de confiança. Então, no nosso caso, talvez o principal segredo e aposta seja em realmente discursos que façam esses nossos convidados, executivos, associados, se sentirem melhor, serem provocados, terem insights de como eles conseguem ter uma ótica, uma visão do que eles estão fazendo de outra forma. Então, eu quero, assim, esse último evento que nós fizemos, que foi o nosso projeto mais ambicioso, né? Ele é recém-feito, 7 a 10 de setembro fizemos o nosso primeiro fórum de CEOs de negócios, que foi o Fórum CEO Brasil. Nós levamos o Wilson Ferreira, presidente da Eletrobras, para falar sobre a gestão financeira e a austeridade que esses executivos, ele e o time dele, têm colocado numa grande empresa pública. E tem conseguido. Nós levamos o Stefanini para falar de transformação digital, o Theo Vanderloo da Bayer para falar de diversidade, o Paulo Stark da Siemens para falar sobre confiança, porque pegou a Siemens lá atrás, um grande desafio, e transformou junto com o time dele a companhia. E vários outros. O próprio Eduardo Gouveia, presidente da Cielo, falando de engajamento, um dos grandes líderes hoje do mercado. Todos os temas e todo o conteúdo muito inspirador e que chamou muita atenção de todo mundo. Um fato curioso no início, na abertura, a gente tinha 100 casais e praticamente a maioria homem, apesar da gente ter levado 7 presidentes mulheres. De 100, 7 presidentes mulheres. Mas para as esposas, para as acompanhantes, eu fiz uma provocação no início, na abertura. Eu falei, olha, por mais que para muitos aqui talvez o jogo esteja ganho, a gente não vive hoje num país e num momento de mundo para poder abrir mão de conhecimento. Então eu gostaria de convidá-las para participar das manhãs de conteúdo. Nós vamos ter grandes nomes aqui. Miguel, lotada, sala lotada, sol de 30 graus lá fora, um dos hotéis mais lindos do Brasil, na praia, e todo mundo ficou. E ficou exatamente por isso. Ninguém quer perder conhecimento, ninguém quer ganhar insight, ninguém quer ter conteúdo. É uma oportunidade incrível de estar ouvindo e de se inspirando e tendo ideias com pessoas incríveis. Na praia eu vou na semana que vem. E o que chamou mais atenção do evento, e lá atrás foi uma ideia nossa mesmo, foi uma aposta, e acertamos, de ter trazido como a keynote speaker principal do evento uma ativista de direitos humanos. Uma moçambicana, sul-africana, casada com Samora Machel, presidente, ex-presidente de Moçambique, que luta armada, né, em 1975, pela independência do país. Depois ela se mudou para a África do Sul, ministra, e casou com Mandela. E foi a única mulher primeira-dama de 2 países. Que legal. E uma mulher com carisma inigualável, com uma força interior que ninguém nunca viu igual, falando sobre uma linha muito simples, que é: se realmente você ou nós queremos mudar o mundo, precisamos primeiro mudar o nosso mundo, o nosso universo.
e olhar para as diferenças sociais, principalmente no nosso país, como na África do Sul, é o início. Senão, não adianta a gente ficar sonhando com o Brasil, com mais educação, com mais saúde, com melhores políticos, etc., se a gente não mudar o nosso mundo. E ela foi a inspiração do evento inteiro, que as pessoas se sentiram muito tocadas. O que ela ensinou? Nada. Mas ela provocou. Ela chacoalhou todo mundo. Fez a pessoa pensar Então, acho que é isso. Essa é um pouco da missão do Experience Club. É óbvio que grandes homens de negócio, os empresários e os fundadores de startups, os doers que estão aí à frente de todas as empresas, são matéria-prima para que os executivos e empresários se reciclem e se inspirem. Mas também pessoas que tragam mensagens sobre o conceito de vida, sobre uma outra forma de se ver o mundo, também vão mexer e também vão provocar e vão instigar muitos executivos. Isso é uma coisa que eu achei muito legal isso, quando eu vi, né, no Facebook, no Instagram, você postando sobre essa palestra, eu achei incrível. Isso tem um pouco de você colocar essa agenda, de você incentivar isso, mas também isso é uma coisa que está mais... o mercado está mais aberto, né? As pessoas estão mais abertas, os executivos, os empresários estão mais abertos. Como é que você está vendo de alguma forma, não sei se esse talvez seja o jeito mais correto de falar, uma humanização dos negócios? Como é que você está vendo isso? É um pouco do que a gente falou na abertura, né? As pessoas querem se relacionar com o que elas gostam, elas querem relações verdadeiras, nós estamos muito cansados das relações forçadas, né? Eu acho que hoje a gente vive um desafio de agenda pessoal. A gente chega em casa 9 horas chega em casa 9 horas da noite, não consegue ver o filho direito. No final de semana tem que trabalhar. Na hora de viajar não consegue desligar a cabeça. Então, eu acho que isso também talvez, na minha opinião, seja o principal motivo da gente querer ter relações mais humanizadas. Porque a gente não tem tempo de nada. E o pouco que sobra, a gente precisa ter relações legais, relações que valham a pena. Então, eu acho que isso é o primeiro ponto. E o segundo ponto voltando até um pouco do que eu falei, nesse alto escalão, nesse topo do mercado, a diferença está nas relações humanas. Todo mundo vai ser atendido e vai receber as melhores soluções, as melhores ofertas. E no melhor nível possível. Mas eu quero fazer negócio com o Miguel, porque eu confio em você, porque eu conheço a sua família, o seu histórico, eu acompanho, eu admiro, eu quero ter você. Se amanhã você está em outra companhia, nós vamos fazer negócio juntos. Então, eu acho que essa relação é a pauta e o drive de hoje em dia. Que legal. Uma coisa que conheço relativamente pouco você, mas eu sei que você faz isso e quero trazer esse tema, que eu acho que é um tema muito importante e pouco falado, é a questão de esporte e cuidar da saúde de uma forma mais ampla e como que isso impacta a sua performance nos negócios, né? Então, você faz esporte, sua vida fica melhor e os seus negócios ficam melhores. Como é que você vê isso e como é que você tem trazido isso para o seu negócio, para a sua empresa, para os seus clientes? Como é que você pode falar sobre isso? Eu sempre fui esportista, sempre pratiquei muito esporte a minha vida inteira, sempre vivi dentro de quadra de tênis, montei cavalo, sempre fui muito, muito esportista. Sempre quis ser atleta profissional, então eu acho que já carrego isso. Mesmo meu pai não tendo sido um atleta, ou um esportista muito forte. Mas primeiro, além desse gosto, dessa vontade de ser esportista, eu sempre me inspirei muito em algumas pessoas. E hoje em dia eu vejo dentro do clube executivos, empresários tão dedicados ao esporte, que são referência, que são exemplos, que motivam as pessoas, que eu também me inspirei e me motivei por causa disso. Eu há mais ou menos uns 5 anos, 5 anos, comecei a fazer triatlon. Meu irmão me incentivou a pedalar, speed, de bike, sapatilha, capacete, bem focado. E eu comecei a fazer, depois eu já corri um pouco, aí comecei a nadar, voltei a nadar, e aí vou fazer. De uma forma muito amadora, mas seguindo a rotina de treino. Mas triatlon amador, assim, o mais amador já é um negócio bem hardcore, né? Apesar de não ter a rotina que eu quero ter, que eu gostaria de ter, de treinar todo dia,
mas esse esporte me deu, me abriu alguns caminhos muito positivos. Primeiro, da rotina, realmente, quando você tem uma prova, e eu só funciono assim, eu tenho que me inscrever numa prova daqui a 6 meses. Tem um negócio que o Brandon Burchard, que é um cara que eu gosto muito dos Estados Unidos, ele fala isso, ele fala que um dos grandes direcionadores de resultados dos caras de alta performance é deadline. E quando eu vi, esse cara falou assim, é coisa tão óbvia, e pra mim é incrivelmente poderoso. Tem uma deadline, minha vida muda, o negócio funciona muito melhor. Total, né? No nosso dia a dia isso acontece. E aí eu comecei a me incentivar muito, comecei a me motivar muito. A rotina do treino é pesada, tem que treinar muito cedinho, às vezes tem que fazer 2 treinos do dia, muito cedinho e à noite. Mas, assim, me abriu uma outra vida, porque primeiro que você melhora tudo no seu corpo. Seu dia começa diferente, né? Seu dia começa diferente, 8 horas da manhã você já está a 1000 por hora, com muita endorfina, com muita adrenalina. Eu acho que a gente acaba passando muita energia para quem trabalha com a gente, para os nossos clientes, nas nossas visitas. E, por incrível que pareça, com todo o pé no chão, de novo, muito amador, nada de especial, mas a gente acaba inspirando também outras pessoas, porque a pessoa olha para mim e fala assim, cara, se esse cara conseguiu fazer, eu também consigo. Para mim isso é o mais legal. Eu não quero ser reconhecido. Nos outros, eu não quero ser reconhecido, mas o que você faz é impossível. Pelo contrário, se você fez... Você deu conta, eu vou dar conta também. Você é o mané, se você fez, eu também vou conseguir fazer. Que bom que ele pensa assim, porque vá fazer. Mas a gente tem no clube atletas amadores que são quase profissionais e eu posso citar um deles que me inspira absurdamente, que é o Cícero Barreto, que é diretor de marketing da Umint, de negócios de marketing, que é um cara que, inclusive, eu acho que você tem que entrevistar. Cícero é ultramaratonista de montanha. Sério? Já ganhou provas profissionais. É um cara que tem uma rotina de treino, de novo, executivo de altíssimo nível. E me inspira muito, porque é um cara que consegue conciliar esporte, trabalho, vida, família. E me dá ânimo, me dá gás. Ver um post dele cedinho de manhã, começando e correndo, ou no final de semana, subindo uma montanha, numa trilha. E isso inspira. E eu espero também poder ajudar outras pessoas. Mas, sem dúvida, a vida muda. Se você não pode ser um ciclista, um triatleta ou qualquer outra coisa, vai jogar tênis uma vez por dia, vai fazer sua caminhada, vai para academia. Eu acho que o segredo não é fazer esporte, o segredo é ter a rotina diária. Certo. Fazer esporte todos os dias é imprescindível na nossa idade, na nossa fase, no nosso momento de vida, para a nossa saúde. Eu acho que esse é o segredo. Muito bom. Eu anotei uma coisa aqui que não estava no meu script, mas eu vou perguntar aqui, de coisas que você tem a oportunidade de conviver com muita gente incrível, das pessoas que você chama para palestrar nos seus eventos e das pessoas que são do clube. Você está convivendo com os maiores executivos, empresários e empreendedores do Brasil. Quais são os traços de coisas que você fala, pô, esse cara faz isso, olha só, isso aqui é um traço comum, mas pouco falado. Quais são as coisas que você tem aprendido ao conviver com pessoas tão boas e de tanto resultado, de tanta performance no mundo dos negócios? Cara, Miguel, eu acho que talvez o traço mais comum dos executivos líderes, dos caras que estão à frente, é a leitura. Que legal. Se não ler, eu acho que não vai conseguir fazer nada na vida. Você pega grandes líderes, estão todos lendo o tempo inteiro. Um patrocinador nosso, geralmente no final dos eventos, a gente faz um sorteio. E tem prêmios incríveis, prêmios de 5, 10, 20 mil reais. Outro dia a gente trouxe um produtor português, um dos principais produtores de vinho de Portugal, e ele trouxe um vinho do Porto de 1888. Caramba. A garrafa. É o ano do o que é 1888? Libertação dos escravos, né? Tipo, um negócio... Não, 1888, um vinho do Porto. Não tem valor no Brasil. Se viesse, mais ou menos 40 mil reais. E esse produtor trouxe, a gente sorteou. Saiu uma mulher da Dow, incrível. Um dos prêmios que mais tem feito sucesso, dos presentes que os patrocinadores dão, de um patrocinador muito especial, é um Kindle.
Que legal. Porque as pessoas querem, porque elas sabem que é uma ferramenta interessante, que é um negócio bacana e que vai estimular a ler mais. Então, acho que isso talvez seja o traço, acho que mais incomum que eu tenho visto dos grandes líderes, dos caras muito fortes. É interessante você falar isso. Estou lembrando de um amigo que fala: você viaja de avião, aí você entra na primeira classe, o cara está com um Kindle ou com um livro na mão. Aí você vai no Animal Class, o cara está com um celular jogando joguinho, né? E não sabe por quê, né? Então, é muito bom isso. Natália, eu quero te convidar agora a fazer um desafio para a gente encerrar a nossa conversa aqui. Assim, o que quem está te assistindo pode colocar em prática que tire ela da zona de conforto? Alguma coisa pequena, simples ou grande também, se você quiser. Alguma coisa que ela consiga iniciar, pelo menos até o final da semana que vem. Difícil, Miguel. Deixa eu pensar. Eu acho que eu sei. Eu sei algo que tem acontecido comigo. E eu acho que eu posso lançar esse desafio. Eu venho percebendo que quando a gente está muito dentro do nosso negócio, né, muito focado, muito inserido, a gente acaba achando que todo mundo entende do nosso negócio no mesmo nível que a gente sabe. E eu acho que esse talvez seja um dos maiores erros que o mercado comete. Porque você pode desenvolver algo incrível, mas se você não souber explicar, se a pessoa não entender facilmente, você não vai conseguir vender aquela grande ideia. E eu acho que esse pode ser um desafio interessante, que eu tenho praticado muito no meu negócio. Eu até falei, né, que às vezes eu vou sem apresentação. Sim. Mas eu desafio, talvez, quem esteja nos assistindo, a apresentar o seu negócio, ou a sua solução, ou o seu projeto, para alguém da sua família, para sua mãe, para o seu pai, para sua tia, para um primo. E tente pegar alguém que esteja fora do mercado de trabalho, que é alguém que não conheça muito. Porque se aquela pessoa entender, eu acho que você vai estar num caminho melhor. A gente, às vezes, precisa explicar muito aquilo que a gente sabe, porque só a gente sabe, a pessoa não sabe. Então, tenta explicar o seu próprio negócio, simule uma reunião de negócios com alguém da sua família que não entende nada do que você faz, para ver se essa pessoa consegue compreender. Acho que esse é um belo desafio, é um belo exercício. Se você tiver êxito, você está pronto. Se a pessoa não entender, você precisa revisitar a tua proposta e a tua apresentação para poder criar algo que essa pessoa possa entender. Acho que isso é talvez um exercício que vai fazer você... É simples e bem difícil. Que você vai melhorar muito a tua apresentação. Maravilha. Natália, muito obrigado. Um grande prazer falar com você, aprender com você. Anotei um monte de coisa a mais aqui do que já tinha pensado e já tenho várias ideias de colocar em prática. Quero agradecer por você poder compartilhar um pouco aí da sua experiência, da sua vivência e nessa busca aí por trazer mais inspiração e trazer mais pensar diferente para todo mundo dos negócios no Brasil. Miguel, fico muito à vontade com você aqui. Gosto muito do teu trabalho. Parabéns. O Experience Club está de portas abertas para você, para o teu projeto. E sempre é uma honra enorme estar aqui com você. Obrigado. Maravilha. Obrigado. Valeu. Valeu.